E aí, aos pouquinhos, eu fui aprendendo que era importante ter regra, né? Não era simplesmente a percepção do Guilherme de que aquela pessoa era boa ou ruim. E aí começou a virar uma coisa simples. Gente que atingia suas metas impossíveis a cada semestre lá atrás e tivesse uma nota boa de cultura, chegava num comitê e o comitê avaliava se aquela pessoa comprava a sociedade ou não. Basicamente assim, né? Ou seja, meta começou a ser uma coisa levada a séria e cultura a mesma coisa, né? Porque não adiantava você ser bom de meta e você ser uma pessoa que não era aderente à cultura, assim como o contrário, né? Você era bom de cultura, mas você não atingia a meta. Então, todo mundo começou a levar a sério meta e cultura, né? E aí quem fazia essas mágicas, né, que era o termo que eu chamo até hoje em dia, tinha um espaço, chegava no comitê e o comitê arbitrava, né? Eventualmente tinha alguém que tinha batido meta porque aconteceu alguma coisa específica, etc. Tinha um certo filtro, mas todo mundo entendendo que pode crescer e que essa companhia vai voar cada vez mais alto, acima de tudo porque o Brasil tem uma concentração bancária muito grande, lá atrás era 99%. Nosso jogo é um jogo de market share, então se o grupo ficar unido, a gente vai cada vez mais ter um espaço importante desse mercado. Então ter montado a partnership com esse alinhamento foi algo super importante. Eu acabei falando um pouco isso, né? A capacidade de conseguir setar metas objetivas e ter planos consistentes foi também algo vital. Por tudo que eu converso com outros empreendedores, normalmente meta é feito um pouco à galega, sabe? Meio que você chega ali em novembro, dezembro, e aí você pega o Excel, você bota 30% a mais, né? Acho que muitos aqui já riram porque sabem que é assim mesmo que funciona, né? Mas se você começa a criar um processo de meritocracia real, baseado em performance, que é a combinação de atingimento de meta e cultura, a capacidade tua de conseguir setar meta e levar as pessoas no limite é fundamental. Então, se eu fizer a galega, as pessoas vão virar sócias à galega. E aí você não vai ter uma estrutura que seja competitiva do ponto de vista de gente boa, né? Então, você tem que conseguir ser craque na capacidade de definir qual o limite de cada líder teu, colocar a régua lá em cima, garantir que os planos estejam altamente consistentes e que essa pessoa tenha inteligência emocional capaz de executar aquilo como ninguém, né? Então, garantir essas três coisas também são vitais, né? De novo, eu sei que isso é fácil de falar, mas é um processo que demora tempo. Então, eu via o tempo que eu gastava lá atrás, eu definia as metas do ano que vem, talvez numa tarde. E é importante que todos vocês aqui que são líderes gastem um tempo. Gaste um tempo, eu não consigo imaginar isso sendo feito em menos do que 2, 3 semanas, né? Como é que eu vou no detalhe de cada vertical, de cada líder e garanto que eu crio metas equitativamente impossíveis? Porque as pessoas, é importante que elas cheguem no limite, que você faça com que elas tragam ideias diferenciadas. E se a meta é uma coisa confortável, as pessoas vão acabar surfando beta, que é o que mais acontece, né? O que mais acontece nas empresas são surfadores de betas, não são geradores de alfa. Você só consegue entender se a pessoa gera alfa se você coloca uma meta que ela aparentemente não consegue atingir. E é justamente esse processo que, se é bem feito, começa a distinguir quem é especial do que quem simplesmente surfa conforme a maré, né? Então, isso foi me ajudando digamos, deixar Darwin agir internamente e entender onde é que estavam os mágicos. Porque toda empresa é feita de pessoas e são poucas as pessoas que realmente fazem diferença. O desafio é como é que vocês vão distinguir quem é bom do que quem é mais ou menos. Quando eu era menor, eu lia os livros de cultura, eu falava, isso não é importante, o importante é bater a meta, o importante é vender mais, o importante é fazer a coisa acontecer. E talvez se eu pudesse voltar no tempo, eu talvez endereçasse esse tema lá atrás de um jeito um pouco diferente, né? Levasse isso muito mais a sério. Cultura, na minha opinião,
como é que você explica a cabeça do fundador? Quem é o fundador? Como é que ele trabalha? Então, usar aqui o meu exemplo, né? Quem é o Guilherme? O Guilherme são 3 coisas. Sonho grande, o Guilherme ele acredita em coisas impossíveis, o que é fácil isso, mas ele consegue construir os planos que tornam aquele impossível possível, mas mais do que isso ele consegue, na maior parte das vezes, chegar lá. Sonho grande. Mente aberta. O Guilherme é uma pessoa intelectualmente humilde. Ele muda de opinião. Ele está sempre aprendendo. Ele não tem medo de errar, mas ele corrige rápido. Talvez ele tenha errado mais vezes até do que acertado, mas erros sempre muito curtos. E por fim, espírito empreendedor. Tudo ele é ocupado, por mais que não tenha sido ele que tenha feito. É assim que ele trabalha. Essa é a cabeça dele. Como é que eu encontro gente no mercado que acredita nessas coisas? Porque na entrevista você seta isso. Olha, eu funciono assim. E não tem certo nem errado. Se você não encaixar com o meu jeito, você não vai funcionar aqui dentro. E você não vai crescer. E ao longo dos anos eu fui encontrando, digamos que esses malucos e malucas que também acreditavam nesses conceitos. E essas pessoas foram crescendo na companhia, que é a combinação de performance e cultura. Mas garantir na entrada, não garantir que você contrata uma pessoa na roleta russa, e na maior parte das contratações é assim, você pega o currículo, você pega a experiência e você não pega a questão comportamental. E o comportamento é fundamental porque é isso que gera liga nas pessoas. Não tem como a gente se entender se eu sonho grande e você sonha pequeno. Não tem como a gente se entender se eu sou mente aberta e você é mente fechada. Né? Não tem como a gente se entender se eu sou empreendedor e você é uma pessoa que encontra desculpas. Não tem como a gente se entender. Então, setar esse comportamento é vital na entrada e na meritocracia interna. Que aí você vai criar liga nas pessoas e é a combinação desse time de gente, de seres humanos que vão fazer as coisas impossíveis acontecerem. Né? Então, é fundamental que, de novo, Darwin vá trabalhando nas empresas de vocês. Demora muitos e muitos anos, mas se vocês fizerem isso bem feito, depois de alguns anos, vocês vão ter gente que entregam coisas impossíveis e que tem um comportamento exatamente que é quem vocês são. Né? Aí você, né, digamos que virou uma seita, entre aspas. Né? Eu sei que a expressão não é exatamente essa, mas seita é aquela empresa de cultura muito, muito forte, né? onde as pessoas são muito ligadas umas nas outras.